Petrobras acende sinal amarelo aos acionistas com prejuízo bilionário. Ações da Azul decolam mesmo após prejuízo no balanço. Prévia da inflação avança 1,23% em fevereiro. Vamos aos destaques do giro do mercado dessa semana. A Petrobras divulgou um prejuízo bilionário no quarto trimestre de 2024 de 17 bilhões de reais e as ações derreteram. Para Pedro Rodrigues, sócio da consultoria CBIE e especialista em óleo e gás, a empresa registrou piora em todos os índices. Ele destaca principalmente os investimentos da companhia. A Petrobras divulgou um CAPEX de 5,7 bilhões de dólares no quarto trimestre, aumentando os investimentos de 2024 para 16,6 bilhões de dólares. Olha, exatamente, um dos questionamentos do CAPEX era exatamente esse, que você teve a antecipação desse CAPEX, porém não a diminuição do plano do futuro, né? Então, ou seja, você não teve uma compensação desses investimentos. Né? A questão é, óbvio que a companhia ela tem que investir CAPEX e tem que investir para continuar produzindo petróleo. Né? Então, o FPSO, por exemplo, o Campo de Búzios, o Campo de Tupi, né, são campos do pré-sal que tem uma produção enorme. E a Petrobras vem batendo recordes de produção nesses campos. Então, acho que isso aí, quer dizer, esses investimentos que aumentem, né, a produção de petróleo e aumentem o volume de petróleo produzido pela Petrobras, a gente pode discutir se ele poderia ser feito em 25 ou em 24. Porém, eu acho que ele vem para trazer retorno financeiro no futuro. O que me preocupa são esses outros investimentos. Né, na própria carta, no anúncio, né, no documento da Petrobras, a presidente fala claramente em investir em fábricas de fertilizantes. A Petrobras já teve esse investimento, fechou porque só perdia dinheiro. Será que agora, o que mudou do cenário para conseguir se investir e gerar dinheiro? Refinarias, a mesma coisa. Começar a investir em etanol. Então, são investimentos, a questão dos navios, ou seja, são investimentos que eu acho que levantam uma dúvida, né, se não seriam melhores ou pagar dividendo para o acionista ou investir, né, nos ativos que dão mais retorno à companhia, que claramente é a produção, né, de petróleo. E quando ela faz esse investimento em energias renováveis, por exemplo, de baixo carbono, que tem uma rúbrica com alguns bilhões de reais, né, a Petrobras vai de contramão, né, ao que a indústria de petróleo está fazendo. Ontem, por exemplo, foi anunciada a BP, uma grande companhia de petróleo global, uma major oil, anunciou que vai reduzir, ao contrário, vai reduzir em 70%, se me falha a memória, o investimento em energias renováveis. Por quê? Porque é um investimento que realmente deu em água, não deu dinheiro para a companhia, não deu retorno para o acionista. Petrobras agora está indo na outra direção, né, investindo novamente, nesse setor, que é um setor que eu acho que não é o core business da empresa. Né? A empresa tem muita coisa para fazer. Vamos lembrar que a Petrobras é praticamente monopolista, né, no setor de petróleo, de exploração, produção no pré-sal brasileiro. Ela não é monopolista na produção de petróleo brasileira, mas ela tem uma fatia muito relevante dessa produção. Né? Então, obviamente, na minha opinião, o mais claro seria investir nessas novas fronteiras. Né? A presidente, inclusive, falou que a Petrobras está esperando investimento na margem equatorial, o que, sem dúvida, vai trazer retorno para o acionista e melhor condição para o balanço da companhia. Porém, volto a falar, esses investimentos nessas áreas alternativas que saem do core é que eu acho que são a grande preocupação. A Azul também apresentou um prejuízo, mas ao contrário da petroleira, viu as suas ações decolarem. De acordo com Henrico Cozzolino, sócio e head de análises da Levante Investimentos, o balanço trouxe boas expectativas, mas com o cenário econômico ainda causando incertezas. O especialista destacou o bom desempenho da empresa em outras linhas do balanço, como receita e EBITDA, além de um percentual de 80% de ocupação dos voos. Apesar de ter sido, né, um ano, né, um período, né, difícil para as companhias aéreas, a Azul acabou divulgando aí um resultado de recordes históricos. Né? A gente olha o EBITDA de 6 bilhões, né, quando a gente olha a receita operacional crescendo bastante também, número de passageiros, né, 17% de crescimento frente igual período do ano passado e uma ocupação ali de voo acima de 80%, né, o que é bastante importante, né, num cenário conturbado de desvalorização cambial aqui, né, no real. Isso afeta muito a companhia aérea, conseguiu surfar bem.
aumentou sua receita, aumentou seu EBITDA, receita operacional e manteve níveis bons de lucratividade, né? Até num cenário, né, também de petróleo, né, tudo isso que afeta muito a companhia aérea, foi um trimestre de recordes históricos nesse sentido. Então, cresceu a receita operacional, manteve a rentabilidade, conseguiu, né, dar esse lucro líquido ajustado, e eu acho que é isso um pouco que acaba justificando quando a gente vê a alta da Azul, né, num cenário de perspectiva de melhora, né? Se num cenário tão conturbado, né, a Azul consegue entregar essa receita, né, consegue capturar essa demanda de passageiros crescente, né, tem um copo meio cheio, né, que é essa sinergia eventual com a Gol, né, declarações ali do CEO da Azul, né, de que isso sairia até dezembro no passado, acho que tudo isso traz uma perspectiva de melhora, né? Acho que por isso sobe, né? Mas também a gente, tirando um pouco da lupa, né, do curto prazo, né, só do dia, e a gente voltar em dezembro, quando a Fitch rebaixou, né, a Azul no rating, a gente está falando de preço de tela, né, mais ou menos a mesma coisa, Renato. Então, tem uma oportunidade, né, mas não é céu de brigadeiro, né? Não é que agora a situação da aérea está resolvida e a gente pode, né, relembrar da Azul a R$20, né? Acho que não é resultado para isso, apesar dos recordes, né, apesar do bom EBITDA, receita e da manutenção ali, né, da rentabilidade, né, porque muitas vezes quando você cresce, você cai em rentabilidade, você cresceu por promoção, né, e não foi o caso. Ela manteve uma boa taxa de rentabilidade. Então, tem esse EBITDA aí que é bem significativo, mas a gente sabe que a margem da companhia aérea também é pequena, né? Tudo que vem depois do EBITDA importa muito e pesa bastante, depreciação, amortização, todas as taxas, né, que a Azul está pagando. Por isso que é uma diferença tão grande, né, do lucro ajustado ou do prejuízo, né, dependendo de como você considerar, prejuízo contábil de 1 bi no ano de 24. Um dos destaques positivos de balanço essa semana foi a WEG, que apresentou boas receitas, porém acabou decepcionando em relação às despesas. Para Henrique Cavalcante, analista da Empiricus Research, a empresa historicamente apresenta números sólidos, mas está cara. Para ele, hoje existem muitas empresas de qualidade com valores mais baixos e que oferecem uma oportunidade melhor para ganho de capital do que a WEG. É que a WEG, ela é uma companhia, ela é muito cara, né? O mercado ele coloca expectativas já muito elevadas sobre a companhia. Então, assim, foi um resultado forte, mas decepcionou um pouco, né? Uma decepção leve em algumas linhas ali do resultado. E como o mercado já nutre expectativas muito positivas sobre a companhia, quando você tem uma decepção, mesmo que seja muito pequena, você tem um impacto muito mais do que proporcional às ações, né? Se fosse uma outra empresa que negociasse um valuation mais barato, certamente não teria esse impacto, né? Só para trazer uma cor aqui para vocês, a WEG negocia hoje um preço-lucro para 2025 em torno de 30 vezes. Eu diria que é a empresa mais cara hoje listada na Bolsa Brasileira. Só que só um parênteses, né? Hoje aqui na Empiricus a gente não tem recomendação de compra para WEG e é uma questão de valuation, né? A gente já comprou WEG no passado e acabou saindo, né? Mas quando tinham múltiplos de entrada mais atraentes, mais atrativos aqui na nossa visão. Eu acho que hoje quando você olha para a Bolsa com muitas empresas de qualidade, com valuations, né, assim, nas mínimas históricas, eu acho que tem oportunidades mais interessantes para quem pensa em ganho de capital do que a WEG hoje. Mas, assim, na minha opinião, a WEG é a melhor empresa do Brasil. Só que isso já está precificado, entendeu? Então é muito você olhar não só a qualidade da empresa, mas também o que está embutido nas expectativas, né? Qual que é o múltiplo dessa empresa, o que os investidores já estão precificando. Então, quando eu faço esse balanço, eu acho que tem uma simetria para ganho de capital menor na WEG, por conta dela ser muito cara, do que tem outras companhias que não são tão boas quanto ela, mas tem um valuation bem mais atrativo. A prévia da inflação aqui no Brasil também foi destaque nos mercados. O IPCA 15 teve uma alta em fevereiro de 1,23%.
De acordo com Matheus Spies, analista da Empiricus Research, os dados reforçam um momento negativo. Segundo ele, o número foi impactado principalmente pelo segmento de energia elétrica, mas qualitativamente os núcleos continuam em patamares elevados, o que o leva a crer que teremos mais um ano de inflação rompendo o teto da meta do Banco Central. Isso tudo me leva a crer que teremos mais um ano de inflação rompendo o teto da aceitação do BC. Né? Então, você tem uma meta de 3%, um teto de 4,5%. Como você muito bem colocou, se a gente pegar em 12 meses, esse dado, ainda que tenha vindo abaixo do esperado, ainda fura esses 4,5%. Isso não deve mudar no fechamento, na conclusão de 2025. Ainda teremos um ano ruim de inflação e, no comparativo, devemos ter uma aceleração. Isso, claro, gera preocupação no governo, que tem trabalhado, ou tentado trabalhar, tentado mostrar algum trabalho na redução de alguns vetores de preço, em especial o que mais prejudica a popularidade dele, que é o de alimentos, que continua num pace chamativo. Agora, se a gente quebrar o dado, a evolução do preço do café é realmente impressionante. Não à toa a gente vê muita gente reclamando, isso sendo difundido nos jornais, na mídia tradicional e nas redes sociais, como existe uma insatisfação generalizada com os preços dos alimentos. Tem alguns vetores que poderiam até tranquilizar o governo na evolução disso. Agora, o nível vai continuar alto, não vai ter deflação de maneira acelerada e sustentável de alimentos. Ele vai continuar elevado. O que pode acontecer é alguns vetores de alívio. A devolução parcial do câmbio, a volta de uma apreciação do real também ajuda, e caso haja alguma excepcionalidade em safras nesse ano, a gente pode também ter algum benefício da balança comercial, mas não é panaceia, não soluciona o problema. A inflação está elevada, deve continuar elevada, e a gente vai ter mais um ano ruim de inflação. A inflação também foi um ponto de preocupação nos Estados Unidos nesta sexta-feira. O índice de preço subiu 0,3% em janeiro, dentro das expectativas, mas uma queda nos gastos com consumo causa preocupação no mercado. Para Enzo Pacheco, analista da Empiricus Research, medidas protecionistas e tarifárias do presidente Donald Trump podem estar impactando os números. Ele ressalta, apesar disso, que eventos extraordinários podem também ter impactado, como o inverno rigoroso em terras norte-americanas, que manteve mais pessoas em casa. Em meados do mês de fevereiro, a gente teve a divulgação do CPI, que é a inflação ao consumidor, como se falou aqui, que é a principal métrica que o consumidor americano médio utiliza para se basear. Você teve o PPI e no dia seguinte você teve as ventas ao varejo. Lembrando que nesse dia das ventas ao varejo também os números vieram muito ruins. Veio uma queda de quase 1%, a estimativa era algo em torno ali de 0,3%, 0,4%, mas temos que lembrar também que esse número ele foi muito impactado por eventos extraordinários. Você teve um inverno muito rigoroso nos Estados Unidos, então o número de janeiro acabou sendo impactado porque as pessoas não saíam de casa para consumir. E você também teve alguns descontos que tinham sido oferecidos antes, em dezembro, para automóveis, e aí esse número você tinha uma base pequena, e aí para janeiro essa base ficou mais difícil de ser batida. Então, apesar do número de face, quando a gente olha na manchete, ser um número negativo, eu teria um pouco de cautela em verificar esse número. As pessoas estão consumindo menos, não sei, pode ser que tenha esse impacto meio extraordinário para o mês de janeiro, fevereiro. Então, mas de novo, é um sinal, se não é um sinal totalmente preocupante, é um sinal, pelo menos um sinalzinho amarelo ali para você ficar ciente de se a economia vai desacelerar ou não. Vamos lembrar que a economia americana, 2/3 dela é baseada no consumo interno. Então, se o consumidor americano, de fato, pensar 2 vezes antes de consumir, você de fato vai ter um impacto importante no país como um todo. E esse foi o Giro da Semana. Até mais!